Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Vou convidar a todos para a gente elevar o pensamento a Jesus, nosso Mestre. Vamos respirar profunda e lentamente, entrando em contato com essa energia do alto que cai sobre nós, nos trazendo paz, tranquilidade, conexão com a espiritualidade maior. Respira fundo. Perceba essa energia percorrer o nosso corpo. Envolvendo cada pequena célula do nosso organismo. E a partir desse momento nós estamos completamente conectados com a espiritualidade maior que está aqui conosco. Que assim seja. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro Pão Nosso. Hoje é o capítulo 47, que é baseado na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, num trecho que é muito conhecido. Não tem ninguém aqui que não tenha escutado essa frase. Tudo posso naquele que me fortalece. E o título desse capítulo, escrito por Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, é O Mas e os Discípulos. É um capítulo muito bacana, de fácil entendimento, mas que tem tudo a ver com a gente, todos nós aqui, no nosso estágio de evolução espiritual. Eu vou ler e depois a gente discute, fazer um pouquinho diferente, para a gente poder concentrar nesses ensinamentos que Emmanuel traz para a gente, mas principalmente no capítulo 4 da carta aos Filipenses, que Paulo escreveu de forma tão brilhante. Então, Emmanuel nos fala o seguinte, eu deixei aqui em azul, porque ele divide o texto em dois tipos de pessoa. Então, se a gente voltar lá no título, o Mas e os Discípulos, nós vamos perceber que essa conjunção, né, que é o Mas, dependendo onde ela é colocada na frase, ela determina a forma como a gente está enfrentando os problemas. O discípulo aplicado, que está aqui em azul, assevera. Nós vamos chamar aqui de tipo 1, depois, para a gente lembrar que o tipo 1 é o discípulo aplicado. De mim mesmo, nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos, segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Veja que o mas aqui é utilizado de uma forma que, apesar da minha fraqueza, o Cristo vai nos guiar. Já o aprendiz preguiçoso, que aqui nós vamos chamar de tipo 2, declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho
permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Veja que o mas aqui é utilizado depois do nome do Cristo. Há uma diferença muito clara aqui. O tipo 1 aqui, no aprendiz aplicado, ele não é o centro. Jesus é o centro. Paulo nos fala que nós somos salvos pela graça. Há uma discussão imensa sobre esse salvo aí, que nós não vamos entrar nele agora. Pela graça, é de graça, é a graça divina. Então não sou eu. O movimento não é me colocar no centro para que eu possa fazer as coisas. Eu vou trabalhar no Ramatiz, mas antes disso eu quero fazer o curso A, B e C, eu preciso resolver os problemas 1, 2, 3 da minha vida, até eu chegar num nível que eu acredito que eu posso ser útil. E aí, antes de chegar nesse nível, o desencarne chega antes para mim. Eu nunca vim. Então a gente aprende que a gente tem que vir. Apesar de eu não saber nada, apesar da minha personalidade difícil, eu vou porque Jesus vai me sustentar nesse caminho. Aí ao contrário, Jesus é o centro. No primeiro exemplo, eu confio, eu entrego. No segundo exemplo, eu quero estar no controle. Eu só vou fazer aquilo se existir isso, 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 isso. Vamos continuar. O primeiro, o discípulo aplicado, sobe a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas. Entretanto, mas confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. Cristo é o centro. O segundo, o aprendiz preguiçoso, estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. Veja, nós não estamos falando de más pessoas. Nós não estamos falando de gente que não acredita. É só que o Antônio, nosso companheiro aqui de trabalho, ele coloca isso muito. As nossas crenças definem as nossas atitudes. Enquanto eu acreditar que eu tenho que fazer, que eu tenho que pagar, que existe um monte de boleto espiritual que quando eu reencarno eu tenho que resgatar todos um a um, vai dar ruim. Se eu troco a minha crença para a misericórdia do Cristo é tão grande que apesar de tudo que eu fiz e todas as contas que eu deixei sem pagar, Ele me ama e me autorizou a reencarnar. É isso que significa na Bíblia, que o Cristo é o bom pastor que deu a sua vida para que todos fossem salvos. E para que tenhamos vida, e vida em abundância. É isso que significa. Ele está mostrando para a gente. Ele foi assassinado. Depois veio, se materializou no que é chamado aí da ressurreição. Para mostrar, estou vivo, está tudo certo.
é uma forma de pensar. Como é que eu quero levar a minha vida? O primeiro fixou a mente na luz divina e seguiu adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. Eu me lembro do meu irmão Luiz, quando passou por um problema familiar muito grave. E casamento, divórcio, filho, não sei o quê. Ele me dizia que ele colocou a saúde mental dos meninos dele lá no fim do túnel, era a luz. Acontecesse o que acontecesse, ele olhava aquela luz. Isso é uma coisa importante que a gente precisa fazer. O que Emmanuel nos fala? O discípulo aplicado fixou a mente na luz divina e seguiu adiante. Mas para fazer isso, eu preciso ter objetivo. Eu não posso ter objetivo se eu não tenho conhecimento e planejamento. Então, se eu não penso na minha vida espiritual, como é que eu vou saber para onde é que eu quero ir? Como é que eu vou colocar essa luzinha? Vou colocar essa luzinha aonde? E se eu pensar na minha vida financeira, eu sei exatamente o que eu quero, qualquer um de nós aqui. Se eu pensar na minha vida amorosa, eu vou saber exatamente o que eu quero, a luzinha está lá brilhando. É por isso que é mais fácil perseguir esses objetivos. Mas e o espiritual? Se eu não penso nisso, se eu não falo nisso, vamos continuar. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Emmanuel coloca de forma muito bacana isso, né? Colocado à frente do santo nome, mas Jesus exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, colocado, localizada depois dele, eu acredito em Jesus, mas aí vira aquela pessoa que quer terminar o relacionamento. Olha, fulano, eu te amo, mas fica com dó de falar para a pessoa que, na verdade, não gosta dela mais, né? Eu te amo, mas é o mesmo exemplo aqui. Situa-nos a indecisão, a ociosidade, a impermeabilidade, a indiferença. 3 letras apenas denunciam o nosso rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Gente, guarda essa frase. Essa é a mais importante. Eu quero ir para um lado, mas Jesus está me mandando para cá. Emmanuel, depois da sua reencarnação como Públio Lentulus, depois foi um escravo que conta a história dele lá nos 50 anos depois. Nemésio é o nome? Acho que é. Nestório. E ele teve várias, né? Outras. E dizem que no plano espiritual era um dos discípulos de Paulo. Por isso que ele cita tanto Paulo aqui nos livros, né? Mas ele coloca isso aqui, isso é um pensamento de Paulo exprimido, que ele exprime lá, nesse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo é o exemplo disso. Era o fariseu que perseguia os cristãos, no caminho de Damasco encontrou o Cristo e imediatamente mudou. Assim recomendam meus princípios. Eu sou fariseu, tenho que defender isso, 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 isso. Mas Jesus pede outra coisa. Mudou para cá. No momento que a ficha caiu, ele mudou. É muito comum que a gente leia a Bíblia e fariseu comece a soar como alguém ruim. É engraçado isso. Muita gente tem esse conceito. Samaritano é bom, porque tem a parábola do bom samaritano.
ser filho pródigo é bom, interpretações completamente equivocadas. Filho pródigo é o filhinho mimado, vagabundo, que gastou o dinheiro do pai todinho. O que tem de bom nisso? Porque um dia ele estava comendo lavagem e falou assim, os empregados do meu pai comem melhor do que eu, aí eu vou voltar para minha casa. O filho pródigo. Não, o filho pródigo é péssimo exemplo. É o que não deve fazer. O bom samaritano era porque os judeus odiavam tanto os samaritanos que quando você fala o bom, sabe aquele povo que não presta? Lá tinha um bom. Era por conceito da época. O samaritano não era melhor nem pior do que ninguém. Os judeus detestavam o samaritano detestava o judeu. Fariseu, gente, era o judeu que cumpria o que estava na lei. Cumpria tanto que ele não aceitava o Cristo. Porque na interpretação comum, o Salvador, o Messias, ia nascer de uma família desconhecida, numa manjedoura. Não, eles esperavam igual Elias, numa carruagem de fogo que vinha destruir os romanos, que naquele momento escravizaram os judeus de novo. Então eles eram os defensores. Paulo era um defensor da verdade que ele acreditava. Então, é exatamente isso que Emmanuel fala aqui. E aqui existe um motivo que depois a gente vai discutir. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Quem de nós aqui está aberto para essa mudança? Quem de nós aqui, depois de uma certa idade, tem capacidade de mudar de rumo? Tem coragem? Muito difícil fazer o que Paulo fez. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Olha a diferença. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado, perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. A carta de Paulo aos filipenses, na cidade importante, cidade romana de Filipo, em homenagem ao César, ao rei dos romanos, Filipe, igual tinha a cidade de Cesareia, que era uma homenagem ao César. Cidade de Filipo foi uma igreja que Paulo fundou. Esse livro ele é atribuído, né, ao apóstolo Paulo, provavelmente com a ajuda de Timóteo, sendo escrito ali em torno do ano 60 depois de Cristo, já no final da vida de Paulo, quando ele estava preso em Roma. É muito importante isso. Ela é conhecida como uma carta que o apóstolo Paulo redigiu aos habitantes de Filipos, os filipenses, uma cidade importante no Império Romano por conta da sua localização geográfica. Ficava numa região montanhosa entre a Ásia e a Europa, então uma região que protegia ali o comércio. Nós vamos ler a carta aqui, o capítulo 4, mas é muito interessante a gente pensar. Nós falamos aqui no mês passado da carta de Pedro, que Pedro escreveu da prisão. E agora da carta de Paulo, que Paulo escreveu da prisão. É importante pensar nesse tipo de gente. Deus precisa mandar eles para a cadeia, para eles ter tempo de escrever essas coisas que seriam hoje luz para o nosso caminho. Paulo não parava. Paulo foi o maior de todos os apóstolos na divulgação do Evangelho. Mas não tinha ônibus, van, moto, carro, avião, era a pé. Era negócio bruto. Quilômetros e mais quilômetros ali a pé. Não era ir para Trindade uma vez no ano, não. Para comer pastel, tomar caldo de cana.
Era trabalho violento mesmo, de sair da cidade debaixo de cacete, ser apedrejado, ameaçado de morte. Paulo é realmente muito diferenciado. E Deus tem que mandar esse povo para a cadeia, para eles pararem um pouquinho lá, né? Não tinham o que fazer. Aí eles mandam uma cartinha lá para o fulano. Essa carta, a vida deles era tão interessante, tão espiritualizada, que uma carta vira uma orientação bíblica. É muito bacana isso. Vamos entender aqui. Quer dizer, claramente Paulo, Pedro, né, era um tipo 1. Esse aprendiz que faz. Eu não consigo, mas Jesus está mandando eu fazer, eu vou embora. Ele fala aqui o seguinte: portanto, meus muitos amados e saudosos irmãos, alegria e coroa minha, continuai assim firmes no Senhor, caríssimos. Essa é a carta que Paulo mais cita a palavra alegria. Na carta aos Filipenses, Paulo fala de alegria 14 vezes. Interessante esse. Ele está trazendo esse sentimento para os moradores daquela cidade. Exorto a Evódia, exorto igualmente a Sintique, que vivam em paz no Senhor. E a ti, fiel Sínzigo, povo de nome feio, né? Também rogo que os ajudes, pois que trabalharam comigo no Evangelho, com o Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Repito, regozijai-vos. Presta atenção nesse verso. E aí depois a gente vai voltar naquela frase lá de Emmanuel. Como que Emmanuel consegue captar o pensamento de Paulo, né, sendo seu discípulo? É maravilhoso. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Que acabou as introduções. Aí Paulo começa a mandar os recados. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Então Paulo estava lá escrevendo, Timóteo corrigindo. Então Paulo falava para o povo, para os filipenses: gente, para de enjoo e engrossa o couro. Aí Timóteo falava: não, Paulo, isso não podemos colocar isso na carta. Aí ele corrige: não vos inquieteis com nada. Aí um estilo mais tranquilo. Mas o que quer dizer é isso. E esse recado serve para todo mundo aqui. Vamos embora, gente, engrossa o couro, para de mimimi, vamos para frente. É isso que Paulo está falando. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vejam, uma carta pessoal. Paulo está mostrando aqui intimidade com o trabalho. Isso é maravilhoso. Não é uma carta de alguém que escreve como um grande líder da igreja, porque já no fim da vida Paulo era adorado pelos cristãos, toda aquela desconfiança do começo da sua missão já tinha passado. Então não é um líder religioso, e ele se coloca aqui exatamente como um líder que ele é, como um pai espiritual, pai da igreja nascente. Mas ele é íntimo das pessoas porque ele agarrou firme no trabalho, ele conhecia cada um dos trabalhadores da igreja. Então ele fala: exorto, uma maneira educada, né, de chamar a atenção da Evódia e da Sintique, que vivam em paz. Por quê? Porque as madames estavam brigando. Nós estamos falando aqui de trabalhadoras da igreja, depois ele fala isso. E a tu, fiel Sínzigo, também rogo que as ajudes. Então ele já chama lá quem é que vai
apartar a briga das comadres. Porque chegou para ele, Paulo, lá está uma briga danada. A Evódia fala não sei o quê, a Cinti que contesta, ela quer fazer do tal jeito, a Cinti que fala que não é para fazer. Aí ele põe na carta, Cínsco, vai lá, filho, e dá uma apaziguada nesse povo aí para mim. Por quê? Pois que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os demais. Todo mundo, gente boa, trabalhador. E como não existe herói da fé, como diria aqui o nosso amigo Dr. Dilson, né, pai? Todo mundo aqui, gente, é ruim igual a gente, mas decidiram trabalhar com Cristo. Mas a grande questão que fica aqui, desse comecinho, que eu ressaltei aqui, é isso que eu estou falando. Paulo tinha intimidade com a vida cristã, intimidade com as igrejas. Ele ia para uma cidade, ficava lá até fundar uma igreja. Quando ela estava sólida, ele deixava alguém cuidando e ele ia para dar frente. E várias vezes ele voltava nessa igreja. Ficou 30 anos andando, caminhando. Fundava igreja para outra, fundava igreja para outra, fez um caminho que ele voltou em algumas igrejas várias vezes. E agora, já no fim da vida, preso, não podia voltar lá pessoalmente, usava as cartas para se comunicar e corrigir os desvios que iam havendo nesse caminho. O importante aqui dessa parte, quando a gente lê isso aqui, porque parece uma coisa boba, né? Isso aqui parece uma coisa à toa, assim. Mas pensa, como é que você quer ser lembrado? Aqui nós falamos de Paulo, o mentor dessas igrejas. Mas o Cristo conhece a cada um de nós pelo nome. Mas como é que ele está nos adjetivando? Nós somos as madame que estão brigando? Nós somos o fiel Cínsego? Nós somos o trabalhador Clemente? Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Novamente, nós estamos falando de gente boa. Gente que está lá agarrado na igreja de Filipos. Gente que merece ser mencionado pelo maior de todos os apóstolos, em termos de trabalho. E nós? Como é que a gente vai ser lembrado? Como é que estamos sendo lembrados? Principalmente aí para os trabalhadores, Ramatiz lá em reunião, no plano lá, não sei da onde. E aí, Ramatiz, como é que está lá a comunidade espírita Ramatiz de Goiânia, fazendo 20 anos, né? Já é uma maioridade espiritual. Ah, lá tem o fulano e o ciclano que estão brigando. Lá tem um outro que, esse é bom, esse é fiel. Tem um outro que trabalha muito. E aí, hein? Onde é que a gente fica nessa história? Vamos encerrar aqui o capítulo 4 da carta aos Filipenses. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, boa fama, virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Paulo é muito educado, gente. Paulo é muito educado. Qual que é o sentido disso aqui? Para de ficar tretando, política, coisa besta, fofoca pessoal, mimimi, nhenhenhé. Vai focar no que é bom, verdadeiro, nobre, justo, puro, amável. É o recado de alguém que passou por tudo isso, que venceu tudo isso e que conseguiu uma intimidade com o Cristo que é sensacional.
alguém que apedrejou Estevão, irmão de Abigail, aquele a quem Paulo amava profundamente, mas que desprezou porque o irmão era cristão. Se arrependeu a vida inteira, mas foi visitado espiritualmente por Abigail e por Estevão, que sugeriu a Paulo que escrevesse as cartas. Interessante demais essas vidas de pessoas que já vêm com uma bagagem espiritual tão grande. É um Allan Kardec que em 5 anos fez tudo o que fez. De Paulo, que estava aqui num rumo, virou, nunca mais olhou para trás, deixou tudo que deixou. Sem Paulo, não estaríamos aqui hoje. Provavelmente seríamos muçulmanos. Provavelmente. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Interessante isso aqui. Hoje nós temos uma forma falsa de humildade. Se alguém falar isso, é um metido. Mas o Cristo agia assim. Eu sou o Filho do Homem. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade, o caminho, verdade e vida. Interessante essas posturas. E Paulo aqui assumia a sua importância como líder da igreja nascente, se colocando como exemplo. Olha, eu fui aí, vocês conviveram comigo, vocês sabem como eu sou. Faz daquele jeito que vai dar certo. Fiquei imensamente contente no Senhor, porque finalmente vi reflorescer o vosso interesse por mim. É verdade que sempre pensáveis nisso, mas vos faltava oportunidade de mostrá-lo. Não é minha penúria que me faz falar. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha essa frase, gente. Olha o verso 12 do capítulo 4 da carta aos Filipenses. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumada a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta, que me fortalece, dependendo da tradução. Olha o sentido que é essa frase. É muito interessante a relação do texto de Emmanuel com o verso 4. Regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, Paulo escreve. Essa é a palavra-chave do texto. Regozijar é se alegrar. Mas se a gente forçar um pouquinho, é aceitar a vida como ela é. Porque como é que a gente pode ser alegre se a gente não aceita as coisas como elas são? Aceitar o que vem com mansidão, ou seja, descansar no Senhor. E aí a gente vai entender que isso tem tudo a ver com o tudo posso naquele que me fortalece, se eu estou alegre onde eu estou, como Paulo coloca aqui muito bem. Se eu estou descansando no Senhor. Esse é um tema que eu, particularmente, tenho pensado muito ultimamente. Quanto mais a gente vai pegando uma erinha, né, vai envelhecendo, mais eu tenho vontade, não consigo ainda, mas mais eu tenho vontade de descansar no Senhor. Não esse descanso da inatividade que muita gente imagina que acontece no céu, nas nuvenzinhas, com o anjo pulando e tocando arco o dia inteiro, que deve ser horrível, de chato.
Depois de um tempo a gente vai chegando à conclusão que vai cansando de ficar dando murro em ponta de faca. Eu comecei a entender isso com o nosso grupo de cuidadores, quando em 2002, na época então o presidente da comunidade, seu Milton, nos trouxe um vídeo, quem quiser procurar isso na internet, chama Em Busca da Cura. É um vídeo do CAPC, Centro de Atendimento ao Paciente com Câncer, em Florianópolis. Maravilhoso. Tivemos o prazer de ir lá conhecer isso muitos anos atrás, né, pai? Eu acho que 2012. Quando eu vi aquilo, fiquei doido. Nós tinha tido uma orientação espiritual de montar um trabalho mais ou menos naquele sentido. O trabalho já tinha nome, né? Veio nessa orientação espiritual e aquilo ficou me consumindo alguns anos. Nesse intervalo você começa a duvidar, você começa a achar que você está doido, que você está sonhando alto demais. O fato é que demorou 10 anos para a gente começar os cuidadores. Que é necessário um tempo de preparo, de maturação para as coisas acontecerem. Deus nos dá uma ideia. A gente tem que deixar isso maturar. A gente tem que tratar aquilo com alegria, descansar. Ah, mas você não vai fazer nada? Hoje eu falo para vocês, eu não vou fazer nada. Nós fizemos isso no grupo Vivenciando o Luto. Cuidadores já maduro, hoje é o principal trabalho da casa. Um belo dia eu comecei a ter pensamentos de falar sobre a morte. Não tendo a mínima ideia de como que ia ser. Na minha cabeça ia ser um grupo de estudo para falar sobre a morte. Por quê? Porque eu vi os médiuns da casa com medo de ver espírito. Gente, mas se os espíritas, se os médiuns estão com medo do plano espiritual, o que dizer das pessoas que não têm conhecimento nenhum? Surgiu assunto de morte, o nego está batendo na madeira dentro do centro espírita. Mas está tudo errado. Graças a Deus nós vamos morrer, gente. Graças a Deus esse dia vai chegar e que nos pegue vivos. Esse é um provérbio, né, Rodrigo? Rodrigo me mandou isso, botei no livro do Vivenciando o Luto. Você vive de uma forma que o dia que a morte chegar te encontre vivo e não morto já. Porque tem gente que morre em vida, mas não quer falar de morte. Esses pensamentos vinham, eu já tinha levado a cacetada dos cuidadores, que eu quase fiquei louco, e eu simplesmente então jogava para a espiritualidade. Falei, ó, faça o seguinte, eu estou aqui, se vira. Literalmente assim. A Adriana, um dia conversando com uma amiga, psicóloga, falou, minha filha é psicóloga especializada em luto. Gente, Sérgio veio falando de montar um trabalho de luto, aí ligamos para o Antônio e para a Érica, ligamos para o Serginho Siqueira, para a Núbia. Em uma semana, o grupo estava montado. Depois de anos disso rondar aqui os pensamentos. Estudamos 6 meses, em novembro, 5 anos atrás, o grupo começou sensacional na pandemia, foi um aprendizado maluco para a gente. É um grupo, eu particularmente, que eu aprendo mais até hoje. Muito forte. Isso é um exemplo. Então, descansar no Senhor é isso. Apesar das minhas fraquezas, eu assumo, mas Jesus vai fazer. Se Jesus vai fazer, não sou eu que vou fazer. Estou aqui. Me manda um sinal. Quando o sinal chegar, aí eu vou meter um cacete. Aí pode contar comigo. Aí nós vamos entrar igual a torcida do Vila. Ô, gente, desculpa os torcedores do Goiás. Falando de luto, né? Luto, Goiás, negócio, né? Tá bom. Desculpa, gente. O que Emmanuel traz, né, pra gente? Olha a frase que ele usou lá no texto. De mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus suprirá de recursos. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá ao descansar no Senhor. Eu saio do controle. E o que é ansiedade? O maior mal da humanidade é controle. A gente quer controlar tudo.
O primeiro, o aprendiz aplicado, sobe a montanha da decisão, identifica as fraquezas, entretanto, confia no divino amigo, descansa no Senhor. Aí fica fácil a gente entender o tudo posso naquele que me fortalece. É acreditar piamente. É a fé nas coisas que nós não vemos. É o pular do precipício de olho fechado, sabendo que Jesus vai estar lá para me amparar. Pular do precipício figurativamente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Nesse contexto, tudo posso naquele que me fortalece. Não é no vou encher a cara porque tudo posso naquele que me fortalece. Vou abusar da droga porque eu sei que não vai ter nada comigo porque tudo pode. Não. A gente está invertendo, né? Se a vida está me trazendo essa oportunidade para me dar bem, eu vou aproveitar porque tudo posso naquele que me. Não. Aí a gente tem que ter seriedade para entender isso. Qual era o contexto que Paulo trazia essa frase? O descansar no Senhor, acreditando que Ele nos ampara e guia, só funciona quando a vontade dEle é realizada e não a minha. Se eu chego nesse ponto, onde descansado no Senhor, eu estou entendendo que eu estou cumprindo a vontade dEle na minha vida e não é difícil a gente perceber isso. É muito simples a gente perceber. A gente pode criar caminhos muito estranhos aí para fugir dessa responsabilidade, mas nós sabemos. Descansar no Senhor tem tudo a ver com o tipo 1 lá que Emmanuel nos traz e com o que Paulo nos fala. Olha aqui. Isso que eu falei para vocês que essa é a parte mais importante e que está ligada lá no texto do Emmanuel. Está mandando a gente ficar alegre, está mandando a gente descansar. Aprender a viver a vida como ela vem. Então, o que Paulo fala antes de dizer tudo posso naquele que me fortalece? Sei viver na penúria, sei também viver na abundância. Estou acostumado a todo tipo de problema. Fartura e fome, abundância e necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser pobre, eu estou confortável. Eu posso ser rico, eu estou confortável. Não tem essa babaquice de que pobre é bonzinho e rico é ruim. Tem nada a ver com dinheiro ser bom ou ser ruim. Tem a ver com caráter. Eu consigo descansar no Senhor na abundância e na penúria. Muito difícil isso, gente. Se eu ganho na loteria, agora eu vou viver bem. Eu começo a ficar paranoico com dinheiro, com aplicação, com os parentes que vêm me pedir, os amigos, e eu perco a minha vida em ansiedade e controle do dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu me perco em reclamações, em dificuldades. Mas se eu estou descansado no Senhor e tenho o entendimento de que tudo, eu posso passar por qualquer coisa. Então o tudo posso não é de que tudo vou conseguir. O tudo posso é, pode acontecer tudo comigo, que eu dou conta. Porque eu descanso no Senhor. E aí o que acontece na minha vida é consequência, é caminho. Um dia tá bom, um dia tá ruim. Um dia de sol, outro é de chuva. Um relacionamento vai dar certo, o outro não vai dar. Faz parte da vida. Mas independente do que vem, eu estou firme. E eu não sou vítima de nada, porque eu sei que eu posso passar por qualquer coisa. Que isso não significa ser amparado, beneficiado por Deus ou desamparado e esquecido por Deus. Isso é atávico. Primeiro, Gênesis, lá, quando começa a história de Abraão, era a mulher que não engravida, é porque alguma coisa de errado ela fez. A mulher que engravida é porque está na graça de Deus. Tá bom, bacana, gente, mas tem 4.000 anos isso, né? Vamos evoluir, vamos para frente.
Essa conversa aí não tem nada a ver com a realidade do Cristo. Cristo é amor. Cristo é misericórdia. O maior de todos nasceu na pobreza da manjedoura e foi assassinado na cruz. Mas nós queremos vida de gente especial que não pode sofrer. E o sofrer não é para pagar. O sofrer não é castigo. O sofrer faz parte. Porque quando eu estou em Cristo, eu posso tudo. Eu posso passar por tudo. Vamos mudar esse conceito. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele que nesse momento sejamos acolhidos na sua energia de amor, recebendo um tratamento maravilhoso que vai nos trazer muita coisa boa nesse instante. Respira fundo. Pai de infinito amor, infinita misericórdia, nós te pedimos que nesse instante seus ensinamentos, a sua luz, a sua paz esteja conosco, nos fortalecendo para entender tudo o que estamos vivendo como oportunidades maravilhosas. Vou convidar os médiuns para a gente começar o passe. Se coloque na posição de receber. Se coloque no estado mental de conversa íntima. Lembra da intimidade de Paulo com a igreja? Você conhece o Cristo. Você vai chamá-lo pelo nome. E ele vai te ouvir. Ele vai te escutar. Abra o seu coração e descansa no Senhor, expondo a Ele todas as suas dificuldades, mas deixa Ele falar com você. Permita que o Cristo fale no seu coração. Permita que Ele traga o bálsamo do entendimento, que cura todas as mágoas, que cura todas as tristezas. Que nos deixa a clareza de que está tudo certo. Isso. Fique em silêncio, 2 minutinhos, sentindo essa energia de cura sendo derramada sobre você. Aproveitando esse instante para essa intimidade com o Cristo. Meus irmãos, muito obrigado pela presença. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa abençoar e acompanhar cada um de vocês. Todos possam seguir em paz. Que assim seja.